Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até este vídeo, até este canal. Este vídeo e este canal é para que nós possamos ter momentos de oração. Eu gostaria muito, se você ainda não é inscrito neste canal, que você então se inscrevesse. Logo embaixo vai aparecer aí um nomezinho em vermelho, você clica neste nome, se inscreve, depois você clica no sininho, tá certo? E vai aparecer logo em cima o nome todos ou todas. Aí você clica também, tá? Que é para que você possa estar recebendo todas as mensagens quando eu postar aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco da palavra de Deus e no final do vídeo eu quero fazer uma oração poderosa por você e também por toda a tua família. Por isso, aproveita já enquanto você está assistindo, deixa o teu like, já compartilhe nas redes sociais, no grupo da família, porque esse vídeo vai ser uma bênção aí para os teus, ok? Vamos então para o texto bíblico. Está em Marcos, o capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. Eu quero me deter então, não em todos os versos, mas talvez um ou dois. E em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41, está registrado ali a história da grande tempestade. Quem sabe você já ouviu essa história, mas eu quero então aqui relatar para vocês, ou para você, tá certo? Jesus estava cansado, tinha ele trabalhado bastante naquele dia, ele tinha feito curas, ele tinha atendido as pessoas, ele tinha conversado muito, tinha pregado muito e estava cansado, essa que é a grande verdade. E ele então faz um convite no verso 35, ele faz um convite para os seus discípulos para atravessarem para outra margem. A embarcação deveria levar Cristo ali à região de Decápolis, né? E ele entrou no barco e seguiu com os seus discípulos. Diz o texto que outros barcos também o seguiam. Mas o fato é que de repente, diz Marcos, registrado aqui no capítulo 4, no verso 37, e eu vou ler para você, olha o que diz aqui. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava a se encher-se de água. Então veja, Jesus fez o convite para os seus discípulos, eles aceitaram prontamente o convite, entraram naquele barco, e um detalhe importante é que alguns deles eram pescadores e conheciam um pouco daquela região e conheciam um pouco de água e de embarcação, mas de repente veio a grande tempestade. Quando a tempestade chegou, eles, que conheciam um pouco de pescaria e de água, tentaram resolver a situação da sua maneira. Mas diz o texto que eles não resolveram. E por que não resolveram? Porque a tempestade se agravou-se ainda mais, que o barco estava se enchendo de água rapidamente. E eles ficaram desesperados. E mais desesperado ainda, porque nesse trajeto, Jesus aproveitou o momento para descansar. E diz o texto que Jesus dormiu, pegou no sono. E eles começaram a clamar, desesperados, Jesus dormindo. E uma das falas deles foi, Senhor, não te importa que pereçamos? Nós estamos aqui à beira de morrer afogados e você dormindo, não te importa que pereçamos? Percebeu? Essa foi uma fala de um deles, clamando em meio à tempestade, em desespero, mas essa fala tem um tom de crítica. Por que crítica? Porque foi Jesus que fez o convite para eles. O que eles estão dizendo é o seguinte, nós estamos em meio dessa tempestade aqui, à beira da morte, e a culpa é sua, porque foi você que nos chamou. E muitas das vezes, nós também agimos assim. Nós aceitamos o convite de Cristo, e quando nós estamos imbuídos em meio a uma tempestade, em meio a dificuldades, nós criticamos e falamos para Ele. Depois que eu te aceitei o teu convite, é briga dentro de casa, perdi o emprego, enfim. Isso aqui que nós falamos é uma fala, uma oração talvez, um desabafo, mas ele tem no fundo, uma crítica. Mas o certo é que Jesus então levantou-se. E o verso 39, eu quero ler para você aqui,
O verso 39 diz: ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha o que ele disse: acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você percebeu? Em um primeiro momento, Jesus estava dormindo. Em um segundo momento, Jesus levantou e fez com que o vento e o mar se acalmassem. Que história linda, né? Isso é para que você entenda que Jesus, ele nunca deixa você desamparado. O seu barco pode até estar parecendo que vai a pique, está se enchendo de água, a tempestade está crescendo numa proporção que você não tem domínio, mas você precisa fazer o quê? Você precisa clamar a Cristo. E quando você clama a Cristo, Ele pode não responder da maneira que você quer que Ele responda, mas Ele vai responder. Jesus, Ele está num barco conosco, está num barco com você. E no barco que Jesus está, esse barco não vai a pique. Creia nisso. As tempestades chegam, as dificuldades chegam, mas com Jesus no barco, ele não irá a pique. E você sabe qual era o destino dos discípulos? O destino dos discípulos era a outra margem. O verso 35 diz que Jesus chamou eles para atravessarem a outra margem. Então, logo, os discípulos nunca iriam a pique, porque eles tinham um destino para chegarem. E quem disse isso? O próprio Jesus. Que nesse momento, você então possa imaginar que Jesus te fez um convite e você aceitou o convite de Cristo, ou quem sabe não. Você está passando uma dificuldade, as tempestades estão com ímpeto contra você, mas eu queria te dizer o seguinte: clame ao Senhor, porque agora eu vou clamar ao Senhor por você. Clame ao Senhor, ore a Ele, e Ele vai fazer com que as tempestades, com que este mar de dificuldades que você está passando, Ele, se acalme. Aquilo que põe medo em você, não põe medo em Cristo, tá certo? Ele tem toda a autoridade sobre os mares, os ventos, enfim. Não existe tempestade que Jesus não possa acalmar e não possa resolver. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento, então? Por favor, se você puder, feche os teus olhos. Pai querido, nesse momento eu estou orando por esta pessoa que está do outro lado da tela. Eu não sei os seus problemas, não sei os seus dilemas, mas eu estou entregando esta pessoa nas tuas mãos. Na certeza, Pai amado, que quando nós estamos nas tuas mãos, nós estamos seguros. Por favor, continua conosco. Nós te rogamos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.